Olá, alunos do segundo ano, vamos para mais uma aula de Sociologia na página 178. Hoje nós vamos trabalhar sonho de consumo. Ou seja, todo esse livro de Sociologia, do primeiro ao terceiro ano, que é um volume único que a gente trabalha com vocês, ele sempre traz como referência um dos grandes clássicos do cinema, tá? Do cinema mudo com Charlie Chaplin, que é Tempos Modernos. E na questão do sonho de consumo, ele traz uma cena do filme onde Carlito e a sua amiga, ele chega numa loja de departamento, onde Carlito consegue um emprego para ser vigilante noturno e, no entanto, ele pensa que pode levar sua amiga para dormir lá na loja e, no entanto, chegando lá, eles começam a usar as coisas da loja, tá? Eles começam a se criar um mundo que não é deles, um mundo de muito glamour, de roupas de luxo, de coisa de tudo. Então, esse é o grande sonho de consumo. Qual é a crítica que Carlito, que o filme Tempos Modernos, do gênio Charlie Chaplin, faz nesse ponto aí? Primeiro que a gente tem que levar em consideração na nossa sociedade. A sociedade capitalista, ela é uma sociedade de contradições, tá? Ao mesmo tempo em que ela cria a necessidade do consumo, ela não embarca todo mundo, todas as pessoas daquela sociedade, elas não embarcam essas pessoas no mercado. Elas não dão condições para que as pessoas se tornem consumidoras. Olha a contradição da sociedade capitalista. Ela diz que você tem que consumir. Ela incentiva você a consumir. No entanto, as condições para as pessoas entrar no chamado mercado de consumo ou fazer parte do mundo capitalista, porque para você fazer parte do mundo capitalista, você tem que ter dois pontos. Você tem que produzir e você tem que consumir. Você tem que produzir lucro, não interessa como, mas você tem que produzir lucro e você também tem que ser um consumidor. No entanto, grande parcela da sociedade não consegue entrar no mundo do consumo, no consumismo. E a cada vez mais as pessoas passam a sonhar, a desejar consumir, comprar, ter as coisas. E o capitalismo ele chega num ponto, ele chega num estágio onde tudo é descartável, onde nada pode ser permanente. Um celular que você compra hoje, daqui 6 meses ele está ultrapassado. E quem diz que ele está ultrapassado? Quem diz que ele está ultrapassado é o mercado consumidor. É a máquina do capitalismo produzindo necessidades para você consumir cada vez mais. Tá? Então o que acontece? Então nós vamos entrar na chamada sociedade de consumo, com uma contradição seríssima. Ao mesmo tempo que a sociedade de consumo diz o seguinte: para você ser aceito como pessoa importante dentro dessa sociedade, para você ser aceito na tribo, você tem que usar roupa tal, calça tal, tênis tal, você tem que ter celular tal, você tem que consumir tais coisas, você tem que ter plano de saúde, você tem que ter uma série de produtos que são oferecidos e você automaticamente você tem que ir consumindo. A necessidade, vão criando necessidades. Vão criando coisas e há um incentivo maciço através da propaganda, tá? Que faz com que as pessoas desejem consumir, sonhem consumir. No entanto, como mostra Carlito, isso é só um sonho. Uma pequena parcela da sociedade são aqueles que conseguem ter acesso ao consumo. São aqueles que conseguem
atender os seus desejos, o seu sonho de consumo. Por isso que, na grande maioria das vezes, a pessoa fica apenas como um sonho. E há aquele incentivo de você nunca estar satisfeito. A sociedade capitalista, a sociedade de consumo, ela nunca deixa você estar satisfeito com o que você tem de material. Se você compra um celular na loja, hoje, quando você sai da loja, você já vê um outro celular lá que você já começa a desejar aquele outro celular. Um exemplo. Então, há um incentivo exagerado, utilizando-se os meios de comunicação através das propagandas de produtos, mandando consuma, 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 consuma. No outro lado, que é o consumidor, ou o consumidor em potencial. Quem são os consumidores em potenciais? Somos todos nós. Todos nós temos a possibilidade de vir a consumir. Todos nós temos o desejo de consumir. No entanto, as condições, aí é onde entra a contradição da sociedade capitalista, essa mesma sociedade, esse mesmo sistema capitalista que fala que você tem que consumir, ele não te dá as condições para você consumir. E quais são essas condições? As condições do poder aquisitivo. Por quê? A sociedade capitalista ela usa o sistema de quê? Eu quero um produto, eu tenho que dar algo em troca. E qual foi a convenção desse algo em troca que a sociedade capitalista criou? A moeda, o dinheiro. Então, se eu tenho desejo de consumir tal produto, antes para me realizar esse desejo, eu tenho que ter dinheiro. Eu tenho que ter o dinheiro para mim ir lá e poder atender aquele meu desejo que eu estou desejando consumir tal produto. Quando a gente fala consumir, gente, não é só comer não, viu? Quando você compra qualquer coisa, você está consumindo. Então, o que acontece? Aí vamos para uma outra questão. Mais uma contradição do sistema capitalista. E principalmente do sistema capitalista nessa fase que nós estamos vivendo, que é o chamado capitalismo financeiro, tá? Que há uma demanda cada vez maior para que se diminua os salários. Bom, o que é salário? A palavra salário vem de sal, porque num determinado momento da história, o sal tinha muito valor, então os trabalhadores recebiam o seu pagamento em sal. Aí ficou salário, ou seja, e que é o quê? Que é aquele valor que eu recebo por um mês de trabalho, tá? Por um mês de trabalho, geralmente é um mês, paga no Brasil, paga-se mensalmente. Então, só o que acontece? Quando eu recebo aquele salário, quando eu recebo aquele valor em moeda, ele não consegue atender às necessidades criadas pelo próprio sistema capitalista que me paga. Olha a contradição. O sistema capitalista, ele cria condições, ele incentiva as pessoas a consumirem. Ele é o responsável por pagar o salário das pessoas. No entanto, ele não paga um salário que seja capaz de atender às necessidades criadas por ele mesmo. Vocês estão entendendo a contradição? Então, o que acontece? O próprio sistema capitalista, por isso que Karl Marx diz que o sistema capitalista ele é autodestrutivo. O que é um sistema autodestrutivo? É um sistema onde ele vai criando um mecanismo que ele mesmo se destrói. Ou seja, como é que eu quero sobreviver como capitalista
se eu não dou condições para as pessoas consumir, sendo que o consumo é o que gera o lucro. E o capitalismo sem lucro, ele não consegue sobreviver. O que são as crises capitalistas? É porque o lucro diminui. Entender? O lucro diminui. Então, se o lucro diminui, aí vem as crises. E quem é que, por exemplo, quem é que pode tirar o capitalismo das crises? É o próprio consumo. No entanto, para que haja consumo, é necessário que as pessoas tenham condições de consumir. E para ter condições de consumir, as pessoas precisam ter o quê? Salários que correspondam às suas necessidades, necessidades essas criadas pelo próprio capitalismo. Então, a sociedade capitalista, ela é uma sociedade de contradições, tá? Ela mesmo cria necessidade, ela não dá a condições das pessoas cumprir. Um dos grandes nomes da história que conseguiu compreender essa contradição foi Henry Ford. Henry Ford, o criador da Ford, hoje dos carros Ford que nós temos aqui mesmo no Brasil, era norte-americano, e ele conseguiu perceber o seguinte: vem cá, se eu estou produzindo carro e meus próprios funcionários não têm condições de consumir, eu vou vender para quem? Então o que Henry Ford fez? Criou a questão de pagar salários que fossem capazes, salário que fosse capaz de fazer com que aquele trabalhador na montadora da Ford tivesse condições de consumir um produto Ford, um carro Ford. Então ele percebeu essa contradição. Então ele deu um grande passo. No entanto, depois de Ford veio um período chamado neoliberal, ou neoliberalismo, que faz o seguinte: ele escolhe um pequeno grupo de pessoas, é o chamado capitalismo financeiro, que não produz nada, e ele fica investindo em bolsa de valores. É como se fosse um agiota, dinheiro gerando dinheiro para pouquíssimas pessoas. Não é dinheiro gerando produto, não é dinheiro gerando trabalho, não é dinheiro gerando riquezas para um país, para uma nação. É dinheiro gerando dinheiro para um grupinho muito reduzido de pessoas, onde fica investindo nas bolsas de valores, fica investindo e especulando. O que é especular? Fica levantando a notícia, vendo onde é que está dando mais lucro e aplicando, tirando, fica movimentando dinheiro de um canto para outro, de ações de empresa X para ações de empresa Y. E com isso, esses recursos, eles não geram riquezas para a população. Como é que seria gerar riqueza? Era se esses recursos fossem investidos em infraestrutura, de produção de bens de consumo, onde as pessoas pudessem trabalhar, pegar aquele dinheiro que está nas bolsas de valores e trabalhar para fazer com que as pessoas tivessem salário e as pessoas consumissem, fizesse com que gerasse emprego e aquela riqueza fosse distribuída com a população, e mesmo assim o dono do dinheiro, o capitalista, não, em vez de ter prejuízo, estivesse tendo lucro, isso sim era distribuição de riqueza e daria condições para as pessoas de consumir. Então o sonho do consumo, como vocês estão vendo na página 178, não seria um sonho, seria uma realidade. O segredo de resolver todas as crises capitalistas, gente, é salário. É dar condições para as pessoas consumirem. Porque a chamada grande roda da economia é isso. Se eu ganho um salário, compro uma geladeira, se todos os meus colegas aumentou o salário e eles conseguem consumir, ou seja, se aumentou o salário e todo mundo, as pessoas começam a consumir, o que vai acontecer? Opa, peraí. O dono da loja que vende vai ter que comprar mais, automaticamente vai ter que contratar funcionário, as fábricas vão ter que gerar mais emprego e a roda da economia gira. Na sociedade capitalista só gira
através o aumento de salário. Gente, deixa o ok lá no final do vídeo para a gente saber quem está vendo. Boa sorte, boa aula.